Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Som 13, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje eu gostaria de mostrar para você o poder do conhecimento aplicado na análise do volume e da distribuição do perfil do profile dentro da forma de cada candle. Nossa, Oliver, que difícil, o que você está falando, né? Não sei se você sabe, dentro do nosso educacional, nós temos um curso específico falando sobre isso, que é o curso de Footprint Charts. O gráfico Footprint Charts, o famoso gráfico de pegada, ou gráfico Tempo Reading, tem por objetivo rastrear a distribuição do volume de compra e de venda por nível de preço. E essa forma de rastreamento acontece de várias formas diferentes. Tá? Para você ter uma ideia, rapidamente antes de falar sobre o gráfico Footprint, quando você olha um gráfico de candle padrão, você só vê alguns elementos bem simples do candle. Quais são esses elementos simples que você vê do candle no modo geral? Né? Você vê o pavio, você vê os pavios, né? E você vê aí o corpo do candle, máxima, mínima, fechamento, enfim. Só que nós sabemos que na composição desse candle, nós temos agressões de compra e de venda. Na composição desse candle, nós temos agressões de compra e de venda. Se você for abrir a microestrutura, dar o raio-x nesse candle, você vai descobrir, né, que nós, por padrão, estipulamos que desse lado nós temos as agressões de compra, quando você abre um gráfico footprint, e desse lado nós temos as agressões de venda. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Digamos que eu tenha, por exemplo, 30 de agressão de compra aqui, mais 20 aqui, minha letra está horrível, né? Mais 10 aqui, ok? E no outro lado, na contrapartida, eu tenho 10 de agressão de venda, eu tenho mais 10 de agressão de venda e eu tenho mais 5 de agressão de venda. Se eu for fazer um comparativo nível por preço com nível por preço, eu chego à seguinte conclusão, só para você entender o básico, antes de eu mostrar o que eu quero te mostrar. Se eu for somar esses dois números, eu chego à conclusão que o volume total tradeado neste nível de preço, o volume total ele é de 40 de volume, ou seja, 30 de agressão de compra mais 30 de agressão de venda, ok? O volume total nesse nível de preço aqui é 20 mais 10 é 30. Independente se é agressão de compra ou venda, o volume total é o total de agressão. Ele não distingue isso, né? E nesse nível de preço o volume total é de 15. Agora nós temos também outra forma de plotagem. Nós temos a forma de plotagem de delta. O delta ele vai subtrair isso, ele vai pegar 30 comprador menos 10 vendedor, ele vai te dar mais 20 como resultado de compra. Mesma situação aqui, 20 de compra menos 10 de venda, ele vai te dar mais 10 comprador. E aqui a mesma situação, você vai ter mais 5 comprador, né? 5 comprador. Isso aqui é o que nós chamamos de volume delta. Então você perceba que existem várias maneiras de rastrear o volume, né? Tem um volume total, que a soma das agressões de compra mais venda, e tem um volume delta, que é a subtração, a diferença líquida entre as agressões de compra e venda, isso por nível de preço, dentro do raio-x da microestrutura do candle, tá bom? Bacana. O que eu quero mostrar para você hoje eu vou criar um gráfico footprint entre milhares de formas de plotagem. Existem várias e várias maneiras de você plotar o gráfico footprint, mas uma das que eu mais gosto, né, é que você mostra o delta por nível de preço, ou seja, você consegue ver o resultado da briga entre compra e venda, o desbalanceamento entre compra e venda, e também você consegue ver o perfil profile, que é a forma da distribuição do volume por nível de preço. Eu não entendi, olha. Quando você vê os números, você não tem noção do tamanho das barras que compõem a soma total do volume por nível de preço. Se você for ver um candle assim, tá? Quando a gente fala de perfil profile, muitas vezes a gente está falando que o candle ele vai deixar um shape profile para a gente. Ele vai deixar um shape profile muitas vezes assim para a gente. Ó. Quero que você entenda assim. Ó. Isso aqui. Ó. Isso aqui nada mais é do que a forma da distribuição do volume total por nível de preço. Como assim, Oliver? Eu não estou entendendo. É como se fosse um VAP, sabe o volume at price de 5 minutos ou de 10 minutos? Imagina que isso é um candle de 5 minutos. Imagina um VAP de 5 minutos. O VAP ele não te dá a região de maior troca de lote, de maior volume, né? E ele não te dá uma região também de menor volume. Se você para pensar nisso no VAP de 5 minutos, você tem um shape aqui. É uma forma de distribuição de volume profile. Tá? Onde o maior volume está aqui na extremidade superior e nós temos aqui
baixo volume nas extremidades. Tá? Se eu for levar em consideração que esse preço está subindo, que isso aqui é um candle comprador, eu posso chegar aqui por uma analogia e dizer que isso aqui é um padrão P profile, uma forma de distribuição shape P, porque a maior concentração de volume está na cabeça do preço, ok? E também aí a partir desse momento, dessa análise, eu também tenho padrões D profile. O padrão D profile é muito fácil de você entender, é quando o volume está distribuído no centro, o grande nó de volume, o maior volume tradeado, digamos que aquela soma entre compra e venda, o maior volume está aqui. Esse maior volume nós chamamos de POC, Point of Control. Tá? Estou dando um insight de alguns elementos para você e nós temos também padrões B profile, né? Entre outros padrões, onde o volume fica aqui embaixo. Tá? Isso é uma introdução das formas do profile, o que é o volume delta e como, o que o Footprint Chart traz para nós. Eu vou mostrar isso na parte prática, no gráfico agora, dentro de um plugin aqui da plataforma NinjaTrader 8, usando justamente uma análise dessa microestrutura dentro do S&P 500. Isso pode ir para qualquer preço, para qualquer gráfico. Nesse caso, eu vou usar um plugin chamado GomProPack. Se você quer saber mais sobre ele, tem vídeos já bem completos sobre o canal. Só procura cá NinjaTrader 8, plugin GomProPack. Tem uma playlist exclusiva do NinjaTrader 8 no canal. Procura a playlist que você vai achar. Tá? E tudo isso que eu estou mostrando para você, pessoal, é só um insight, tá? do poder de análise que você tem se você dominar bem essa técnica de leitura de Footprint Charts. Isso é tão poderoso, isso é tão efetivo que eu tenho um curso, tá? Vou mostrar rapidamente para você aqui, fazer o jabazinho, claro, antes de continuar a aula, tá? Falando sobre isso. Se você vier na minha homepage ead.santotrader.me, você vai cair aqui, ok? Se você digitar na aba cursos, você vai ver que eu tenho um curso específico sobre isso, que é o nosso curso de Footprint Charts. Footprint Charts. Basta você clicar nele para saber mais, saiba mais, e você vai descobrir aqui todo o organograma do curso. São 55 aulas gravadas, acompanha um e-book de 83 páginas. O legal é que você consegue ver cada aula, o que compõe cada aula aqui é fantástico. Tá? É um curso dos meus best-sellers, é um dos mais vendidos, é um dos que o pessoal mais gosta e é porque é de fácil interpretação. Você não precisa ser um mestre de fluxo de ordens para entender o gráfico Footprint, você não precisa ser uma pessoa tão evoluída, avançada na leitura de fluxo para poder entender o Footprint. Você pode ser um grafista seco e já ir para o Footprint, né? Ou você pode trabalhar telas de tape reading seca e melhorar a sua leitura de fluxo com o Footprint Chart. Eu recomendo demais, é uma das ferramentas mais fantásticas que nós temos hoje para você poder estar lendo o mercado. E se você quer ter mais conhecimento sobre Footprint, como eu te falei, procura nas playlists do meu canal do Santo Trader, a playlist chamada Footprint Charts. E tem muitos vídeos falando sobre isso aqui no canal do YouTube. Tá bom? Feito o jabazinho, vamos começar então o nosso bate-papo. Fiz uma introdução inicial da expectativa da microestrutura dentro do candle e agora te falei mais ou menos o que é o volume total por nível de preço e o que é o delta. Te falei das formas do shape profile e eu vou te mostrar na prática tudo isso. Eu vou abrir um novo gráfico aqui no NinjaTrader. Vamos abrir um novo gráfico. Vou pegar aqui o S&P 500 futuros S&P 500 ES, deixa eu pegar aqui o ES futuros, eu acho que vai ser esse aqui. Vou pegar um gráfico, por exemplo, a galera gosta de gráfico de minutos, né? Vou pegar um gráfico de 5 minutos, que todo mundo conhece, tá? Vou pegar um gráfico de 5 minutos aqui do S&P 500 e nós vamos começar a fazer algumas digressões com relação a isso. Tá abrindo na outra página lá, deixa carregar. Ele vai abrir já com um monte de coisa aqui, eu vou tirar tudo isso. Deixa eu arrumar aqui pra gente. Eu quero que ele abra bem seco, eu quero que ele abra sem nada, porque eu já tenho um template salvo, então ele abre com um monte de coisa aqui. Deixa eu só arrumar, tá? Tá carregando, por favor, só um minutinho. Tá demorando um pouquinho para carregar. Demora mesmo, né? Mas está demorando um pouquinho acima da média, né? Vamos esperar aqui ver se ele vai carregar. Não carregou. Vou tentar pegar outro ativo, então ver se ele vai pegar. Vamos pegar, por exemplo, o Nasdaq ou o IS. Aqui, ó. Aqui eu acho que ele carrega. Vamos ver, eu acho que eu peguei o ativo errado, disfarça, né?
calculando. Agora vai, né? Eu peguei o ativo errado, aí não vai. Deixa eu deixar ele na forma seca. Tirar todos os indicadores para você ver que bacana esse plugin do GomPro e como você pode ter um perfil analítico extremamente moderno usando toda esta assim, esses indicadores e também tendo um pleno conhecimento de como fazer a leitura desses indicadores, e você vai ver como realmente vai mudar a tua percepção da dinâmica do preço. Aplicar, legal. Estou com um gráfico aqui de 5 minutos, legal, bonito, todo mundo conhece gráfico de candles, é lindo, né? Tem a terminologia dos padrões de candles, e daí você vai ficar procurando padrão de candle, linhas de tendência, suportes e resistências, rompimento de máximas e mínimas aqui, tudo o que a análise técnica clássica já prediz para a gente. Só que você não sabe efetivamente o que, por exemplo, aconteceu, vamos ver aqui, ó, nesse breakout, que teve essa iniciativa de compra que realmente fez o rompimento desta máxima aqui, desta região que estava servindo como nível de suporte, de resistência. Você não sabe por que houve essa defesa aqui e ele não voltou para dentro desse range. Você não consegue ter a noção exata, tirando a forma do estudo do shape do candle, do que realmente está acontecendo na vontade de deslocamento de preço. Será que é um falso rompimento? Será que é um verdadeiro rompimento? Quando você vê o gráfico montado, assim, é tudo muito simples, né? Até meu filho de 6 anos faz análise gráfica em cima disso aqui. Né? Mas realmente o gráfico agora, quando a coisa está acontecendo em tempo real, quem é do mercado sabe, é um pouquinho diferente, não é verdade? A interpretação. Bom, vamos colocar então aqui para vocês conhecerem esse plugin, entre tantos outros, porque existem vários plugins de tape reading, vários modelos de interpretação. Eu vou começar o mais básico, que é o BidWesk por nível de preço, né? Pode ver que não tem nada aqui. Eu vou colocar então o plugin GomPro Pack, né? Que é um dos gráficos tape reading. E para você entender um pouco melhor, você tem que conhecer o gráfico tape reading. Mais uma vez, se você não conhece, eu te convido a conhecer aqui o nosso curso de Footprint Charts, gráfico tape reading. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cumulative Delta, Main Indicator, Order Flow Main Indicator. Isso aqui mesmo. Então, eu vou colocar aqui o de maneira tradicional. De maneira tradicional, ele vai colocar para a gente Buy and Sellers. Vou mostrar para você a possibilidade de configurações que você tem aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Aqui, Buy and Sellers. Compra e venda, naquele perfil que eu expliquei para você. E as cores aqui eu vou colocar, por enquanto, eu vou colocar tudo nome. Não quero que você tenha informação nenhuma aqui na tela, senão você vai ficar um pouco perdido. Tá? Bacana. O que mais que nós temos aqui? Eu também não quero cor nenhuma no começo. Vou só aplicar aqui, ó. Ele vai carregar. Tá? E agora você tem aqui, né? Se você for... eu não tirei todos os elementos da tela, né? Vou tirar os elementos da tela para ficar mais fácil a sua interpretação. Mas aqui você já tem uma noção, né, do que é esse plugin. Deixa eu tirar isso aqui, senão essas cores todas vão confundir a sua cabeça. E a partir daqui a gente vai montando, né, outros estilos, porque existem milhares, como falei, muitas mesmo, formas de plotagem para você entender isso, tá bom? Deixa eu tirar aqui, Show POC, não. A POC eu vou deixar. O que mais aqui? Em Balances eu vou deixar. Eu vou deixar também Color Cell Zones. Tá? Essa aqui eu vou deixar. Essas linhas aqui eu só vou tirar aqui, ó. Suporte e resistência zones. Vou tirar aqui, vou aplicar, vai carregar. Tá. Então, como eu falei para você, dentro de um corpo do candle, quando você dá um zoom no corpo do candle, isso aqui são barras de 5 minutos, você consegue de maneira muito efetiva entender o fluxo de agressão. Lembrando que desse lado direito nós temos as agressões dos compradores e desse lado esquerdo nós temos as agressões dos vendedores. Se você começar a olhar os números, né, existem duas formas de olhar. Tradicionalmente a gente compara na diagonal. Como assim, Oliver? A gente compara a magnitude, a gente mistura o tamanho dos números sempre na diagonal, mas não é a única maneira correta de fazer isso, tá? Você vai comparar esse com esse, mas nos Estados Unidos a galera compara assim também, então não existe uma maneira exata, tá? Certo ou errado, tanto faz. Mas você começa a ver aqueles elementos que eu falei para você no começo do nosso bate-papo. Quais são aqueles elementos, né? As agressões de compra e de venda por nível de preço. Começa a ficar tudo muito mais claro. Por exemplo, né? Olha que bacana aqui. Opa, fugiu, né? Que coisa chata. Eu consigo ver exatamente todos esses elementos. Eu consigo ver, por exemplo, né? Que bacana, né? Que aqui, ó,
teve bastante briga, olha só, 1.000 e poucos contratos por nível de preço, 1.000 e poucos é muito, né? Perto de 20, de 80 que estava saindo, ó. Se você começa a olhar a média e interpretar essa coluna aqui, você vai ver que existe, né, regiões dos números que tem muita troca de lote. Olha essa aqui, 1.000 e pouquinho aqui é muito maior do que a média. Se você for dar uma olhada, a média é 200, 300, 400, mas pô, teve 1.000 aqui. Só que para você analisar esses números em tempo real, cara, isso aqui vai demandar muita energia da sua parte. E daí o que o sistema faz? Ele cria elementos visuais gráficos para facilitar a sua interpretação dessa distribuição do volume. Lembra que eu falei que o volume total é dado por compra e venda? Compra e venda? Lembra? E que o volume delta ele é dado pela diferença, pela subtração desses números? Vamos tirar todos esses números que você está vendo aqui, ok? E vamos, por exemplo, colocar só o delta, só o resultado. Só o resultado. Eu não quero ver todos esses números, eu quero ver que ele me plote só o resultado, só o delta, ok? Vamos colocar aqui então, para te dar uma olhada, né? Só o resultado, de forma numérica inicialmente, Buy and sellers, vou colocar aqui, ó, só delta only, só número por enquanto, não vou botar nenhum tipo de cor nem nada. Agora, que bacana, o próprio sistema, ele soma para mim, né, a compra e venda e vê quem está vencendo. E você tem a percepção, lembra, de quem venceu a batalha entre compra e venda por nível de preço assim. Aqui vai ficar mais fácil, né, de você visualizar. Aqui é o delta comprador e é o delta vendedor. Claro que eles nunca vão estar no mesmo nível de preço, porque se um é a subtração do outro, o resultado vai ser de um lado só. Você concorda? Você entendeu? Né? Tranquilo, né? Tranquilo, isso é a forma de delta. Mas Oliver, cara, mas mesmo assim, cara, analisar esses números é muito ruim, porque às vezes é muito rápido, eu não tenho tempo para ficar olhando isso. Não tem como facilitar essa interpretação? Sim, vamos colocar aqui um elemento visual de barras, onde cada tamanho da barra representa um número, e daí vai ficar mais fácil você entender nesta forma de plotagem o delta. Você quer ver? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Nesse plugin de Tape Reader, né? Eu vou colocar agora o delta, né? Vou colocar aqui o delta com forma de barras para ficar bem visual para a gente. Delta only. E aqui nós temos aqui color style delta only. Tem várias formas de plotagem. Eu estou mostrando como é que eu gosto de usar, tá? Vou chegar lá onde que eu gosto de usar. Olha que interessante. Quando você aproxima agora e você coloca o tamanho das barras representando os números, a coisa fica bem legal de você entender de forma gráfica aonde que entrou o maior fluxo de compra e aonde que entrou o maior fluxo de venda. E agora você não precisa ficar tão apegado aos números, basta você ter uma percepção, são barras de 5 minutos, de como o volume de agressão está sendo distribuído. E daí você consegue, de várias formas diferentes, fazer esta avaliação. Ok. Deixa eu tirar aqui então, deixa eu tirar só uma informação que está aqui, porque eu acho que está poluindo a tela. Eu não quero comentar sobre isso agora. Bottom. No. Vou tirar essa barra azul que você está vendo aqui embaixo. Tá bom? Legal. Falamos então sobre, agora fica fácil, né? Dar uma olhada onde que entra muito fluxo de compra e onde que entra o desbalanceamento do fluxo de venda, e através da análise dessas regiões compradoras e vendedoras, você consegue, utilizando através de técnicas de footprint charts, ter uma percepção exata do gatilho de entrada. Se você quer aprender sobre gatilho de entrada, time de entrada, o footprint é uma das melhores ferramentas para você poder alocar estoque técnico, ter a percepção da continuação do movimento. Você quer ver de forma prática? Vamos pegar aqui um candle, mais uma vez aqueles candles de 5 minutos, aquele rompimento que nós comentamos com você desse nível de preço, né? Esse rompimento que nós comentamos com você desse nível de preço que nós comentamos. Olha como a gente vai conseguir perceber que como realmente agora, quando ele veio testar a segunda vez esta região de resistência, olha como, quando eu aproximar, você vai ver a força do fluxo comprador no rompimento desta região. Olha aqui, ó. Se do lado comprador, olha como se realmente entrou o fluxo de maneira sucessiva e continuada, um grande desbalanceamento de delta comprador, promovendo o rompimento daquele nível de preço que é exatamente aqui que você está vendo. Ó. Olha a força, a vontade, a determinação para promover o rompimento. Olha o desbalanceamento da força de compra, fazendo com que o preço fosse jogado para cima. Você está vendo como é que é fácil? Gente, não é difícil, não precisa de milagre para você entender isso.
porque você está vendo o próprio resultado que é o delta. Mas tem como melhorar isso mais. Tem como melhorar isso mais. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Outra maneira que você pode colocar bem isso aqui é plotando, por exemplo, o shape profile, o perfil profile. Vamos plotar o perfil profile, que agora, diferentemente do bid, do delta, eu vou colocar o volume. Cada nível de preço vai representar o volume. Você quer ver? Ctrl I. O volume, não mais o delta, o volume total, a soma de compra e de venda, que é uma outra maneira muito legal, que vai exigir outro tipo de técnica para você entender essa mesma percepção. Claro que com o delta, se você entender o conceito, é muito simples, né? Mas vamos usar outra técnica para você entender essa situação também. Vou fazer o seguinte, vou fazer esse vídeo em duas partes. Quero mostrar outras funcionalidades, não vai ficar muito longo, já está dando 20 minutos. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Te convido a conhecer o nosso curso de Footprint Charts. É um curso bombástico que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai valer cada centavo do seu investimento se você quiser aprender essa ferramenta de maneira proativa. Vou fazer essa videoaula em duas partes para não ficar uma coisa muito atropelada e muito longa e cansativa para você. Grande abraço, deixa o like, se inscreva no canal. Vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima de sugestões de vídeos de Footprint Charts da minha playlist. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Um grande abraço, sucesso e até o nosso próximo encontro. Fui!